Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Salve Maria Imaculada, dileto e amado ouvinte deste programa, você, nosso diocesano, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que nos acompanha de diversos lugares. O nosso abraço carinhoso a todos vocês, especialmente aos sacerdotes, razão de ser da nossa vida na igreja, porque pelos sacerdotes nós recebemos os remédios necessários para a nossa salvação. Deus abençoe todos os nossos sacerdotes, abençoe nossos religiosos, seminaristas, vocacionados nesse ano vocacional, abençoe o trabalho dos nossos leigos e leigas. Hoje em Brasília é uma reunião muito importante com o padre Crispim e Dom Ricardo, responsável pela pastoral familiar, que vão reunir as expressões fortes do trabalho com a família em todo o Brasil para uma partilha. E logo mais às 17 horas, na Arquidiocese de Teresina, no Piauí, eu estarei presente na posse de Dom Juarez, um grande amigo e irmão transferido de Paranaíba, no Piauí, como arcebispo de Teresina. Rezemos também por esses momentos bonitos da nossa igreja. Dando sequência à nossa participação no mistério de Deus e seu silêncio, hoje nós usaremos o número 85 em diante do livro A Força do Silêncio. Deus não espera nada além desse amor silencioso do nosso coração, humilde e doce. Na escola do Espírito Santo, aprendemos a ouvir a Deus em silêncio, que é a linguagem do amor verdadeiro, que só Ele pode ouvir. Embora essa música seja silenciosa quanto aos ouvidos e às potências naturais, no entanto, é uma solidão muito sonora para as potências espirituais, porque estando sós e vazias de todas as formas e apreensões naturais, elas podem bem receber no espírito, de uma maneira muito sonora, o som espiritual da excelência de Deus em si e em suas criaturas, escreve São João da Cruz em seu cântico. A irmã Miriam Collins, de saudosa memória, que contribuiu enormemente com a música litúrgica no Brasil com bom conteúdo, uma grande amiga que nos causou muito sofrimento a sua morte. Ela compôs, naquele tempo ainda antigo, um LP chamado Solidão Sonora, fundamentado nos escritos de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, bem como de Santa Teresinha do Menino Jesus. Solidão Sonora. Esse conjunto de músicas da irmã Collins, Miriam Collins, é uma preciosidade, que eu me lembro, lá pela década, no início de 90, nos votos perpétuos de uma irmã, das Irmãs da Providência de Gap, no bairro do Limão, em São Paulo, a irmã Teresinha Bustamante, uma grande amiga e promotora da minha vocação, com as irmãs cantaram as músicas deste grande LP. E nunca saiu da minha cabeça a beleza dessas músicas fundamentada nesses cânticos místicos de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, que são canções que brotaram de silêncios profundos desses homens e mulheres diante de Deus. Em seu sermão sobre o nascimento de São João Batista, cita o cardeal Sara: é preciso que ele cresça e eu diminua, consagrado à voz e ao verbo. Santo Agostinho, fazendo eco à atitude cheia de humildade e de esquecimento de si, não hesitou dizer. E aquilo que Santo Agostinho nos ensina é uma preciosidade. Escute. É preciso que todas as vozes diminuam
à medida que avançamos no conhecimento de Cristo. Quanto mais avançamos no conhecimento da sabedoria, menos indispensável se tornam as vozes, a voz nos profetas, voz nos apóstolos, voz nos salmos e voz no Evangelho. Que ele venha, o Verbo, que estava no princípio, o Verbo que estava junto de Deus, o Verbo que é Deus. Assim, a voz reduz gradualmente o seu papel na medida em que a alma progride em direção ao Verbo. Porque Deus tem uma linguagem secreta. Para muitos, ele se dirige ao coração. E é um poderoso rumor no grande silêncio do coração quando diz: eu sou a tua salvação. Que coisa extraordinária, que grande bênção, que grande força essa expressão, essa citação de Santo Agostinho. E aqui, de maneira muito concreta, nós precisamos olhar para dentro de nós. Às vezes somos muito barulhentos. Tem gente que é tão barulhenta que não aguenta um minuto de silêncio na missa. E nós precisamos averiguar também o barulho na igreja. Aqui me desculpe, mas eu tenho que falar disso, que às vezes nossas missas são barulhentas, elas não são carregadas da mística do silêncio. Santo Agostinho fala que quanto mais nós vamos aprimorando na grandeza de Deus em nós, nós vamos dispensando o falatório, as palavras. Nós chegamos um tempo aí mais no passado em que a liturgia estava bem pior do que hoje. As nossas missas eram cheias de comentários. Tinha comentário até para o glória, para o ofertório. Se comentava tudo, muitas coisas desnecessárias. Hoje, graças ao trabalho de formação litúrgica, que o serviço de liturgia da nossa conferência tem também favorecido, eu tive a graça de acompanhar durante alguns anos a liturgia no nosso Regional Centro-Oeste. Nós fomos melhorando, porque muitos padres vão estudando a liturgia. Eu me lembro, nessa equipe, juntamente com o padre Joaquim de Jesus Rocha Cavalcante, de Goiatuba, Goiás, que é mestre em liturgia, nós fomos dando um corolário de verdadeira simplicidade na liturgia, porque à medida que a liturgia se torna simples, ela se torna profunda. E à medida que nós vamos aprendendo a despojar a nossa liturgia dos barulhos, as nossas orações, as nossas devoções, nós vamos crescendo nesta intimidade e comunhão com o coração do nosso Deus. É uma palavra que eu deixo aqui, sobretudo para os irmãos que cuidam da liturgia, do canto. Nós precisamos despojar os nossos cantos. Nós cantamos muitas bobagens na Santa Missa, muitas coisas que não têm nada a ver. Os grupos de canto precisam estudar, precisam saber o que é a liturgia, o que é o canto litúrgico, como que a gente deve trabalhar o canto litúrgico na celebração para ajudar as almas a viver essa graça de Deus. Não é essa barulheira, cantar alto, tocar os instrumentos lá em cima. Não é esse. Esse não é o caminho. A liturgia precisa ser despojada, ela precisa ser silenciosa. Nós não precisamos de uma liturgia que carregada de barulho, de tantas coisas que não ajudam a grandeza do mistério de Deus em nós. É uma palavra que eu digo para vocês com muito amor, sem querer agredir ninguém, mas nós precisamos fazer uma autocrítica daquilo que nós realizamos nas nossas igrejas. A gente vai nas festas de barraquinha das nossas igrejas, músicas imundas, músicas terrivelmente pecaminosas, músicas do mundo dentro da barraquinha da igreja. Você quer conversar com as pessoas, não consegue, aquela música alta, junto com o leiloeiro que grita os leilões, tudo bem, isso é próprio da nossa tradição, sobretudo aqui no Goiás, mas a gente precisa tirar essas músicas imundas das nossas barraquinhas.
Pelo amor de Deus! O dia todo as pessoas já escutam essas rádios nossas que são cheias, carregadas de imundícia, menos a nossa Rádio Imaculada, aqui de Formosa, que a gente não tem essas músicas. E você chega na festa da igreja, você não tem como tomar um lanche ali com as pessoas e conversar por causa do barulho. E uma música que agride os seus costumes, que agride a sua fé, que agride os costumes familiares. Vamos pensar nisso. A gente precisa ter humildade. E o padre também, meu irmão padre, dê a sinalização da profundidade do silêncio à sua paróquia. Não deixe as coisas correrem soltas, como nós estamos vendo por aí. A aclamação ao Evangelho deste sábado traz para nós Ezequiel 33:11. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Esse é o objetivo da Quaresma. Nós precisamos trazer os pecadores de volta à igreja. A igreja é para levar as pessoas à conversão, à mudança de vida. Nós precisamos de uma igreja mais orante, mais bonita, mais piedosa, mais caridosa. A partir do momento que nós vamos tendo maior piedade na nossa igreja, nós vamos vendo as pessoas se tornarem mais justas, mais caridosas, ajuda mais o pobre, os que sofrem. A gente precisa vencer essa barulheira, essa confusão de pecado que está também dentro da igreja, das nossas pastorais, dos nossos movimentos, das nossas promoções. Ah, mas isso é bobagem. Tem muita gente que critica o programa Oração da Manhã, não tem problema. Tem padre que proíbe, às vezes, as pessoas de divulgar esse programa dentro dos grupos, não tem problema. Isso é normal, a gente não pode querer que todo mundo concorde com a gente. Mas o que eu estou falando aqui brota de um coração de pastor, que ama as grandezas dos mistérios que nós devemos defender, que são os sacramentos, a pregação da palavra de Deus. Ninguém vai à igreja para fazer outra coisa a não ser para rezar e louvar a Deus, para enaltecer a graça de Deus no coração e, consequentemente, se fortalecer na prática das virtudes. A igreja não é para outra finalidade senão levar as pessoas a Deus, para evangelizar, para santificar as pessoas. Nós precisamos pensar mais nesses valores porque eles são determinantes. O mais importante na igreja não é o dízimo, não é a oferta, não é o dinheiro. Isso é consequência da evangelização e da piedade do povo, mas isso não pode ser o mais importante. Se nós não anunciamos Jesus, se nós não levamos as pessoas ao mistério, ao silêncio e à oração, tudo se torna muito degradado. Que Deus nos ajude a viver uma igreja que silencia para escutar Deus. Pai Santo, Deus de amor, abençoa o ouvinte do programa Oração da Manhã. Abençoa-nos com as virtudes de Nossa Senhora, especialmente a virtude da mulher de silêncio. Que silenciando, Senhor, nossos barulhos interiores, possamos melhor te ouvir, te amar e te servir. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja e do Silêncio, seja abençoado o seu dia, seu final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus permitir.